Nós estávamos então falando no vídeo anterior sobre essa obra que o Espírito Santo faz no coração do pecador e que nosso evangelismo ele tem que se alinhar com esses princípios bíblicos, com essas verdades bíblicas para que possamos entender o processo de salvação e de regeneração. Na primeira parte, enfatizamos que não há salvação sem arrependimento, mostrando que o arrependimento é a evidência da verdadeira salvação, da verdadeira nova vida em Cristo. E agora queremos enfatizar que não há arrependimento sem convicção de pecado. Vamos ver então alguns textos bíblicos que vão nos aprofundar um pouco nessa verdade sobre não há arrependimento sem convicção de pecado. Salmo 14:3 diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Isso significa então que todos precisam se arrepender. Quando você vai anunciar as boas novas para alguém que ainda não se arrependeu, que não entende essa sua situação de total desespero e ausência de Deus e morte espiritual, ela ainda não foi convencida pelo Espírito Santo da sua real condição, não houve então uma convicção de pecado, a reação dela à notícia que Jesus Cristo morreu na cruz dos seus pecados é uma reação como se essa mensagem fosse uma mensagem sem importância. Ela até acha uma tolice, ela até acha que também aquilo é uma ofensa, que é perda de tempo, que não faz sentido, que se você estivesse pregando essa mensagem para alguém que realmente é um grande pecador, você estaria ganhando o seu tempo ali. Mas como você está pregando essa mensagem para uma pessoa que se considera uma pessoa boa, ela acha que aquilo ali é uma ofensa para ela. Vocês lembram daquele exemplo que o Diogo falou na mensagem sobre a multa? Se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, alguém pagou todas as suas multas, vai pagar todas as suas multas no Detran, e aquela pessoa se julga um motorista exemplar, teve poucas multas durante toda a sua história de motorista e já estão pagas, e você falar para ela que ela teve as multas pagas, para ela é só polícia, não perde tempo, não tem muito sentido, porque ela não precisa desse perdão, né? Agora, quando você chega para uma pessoa e fala, não, você tem uma dívida muito alta lá de multas, ela fica mais chateada ainda, fala assim, você está me ofendendo, está dizendo que eu sou um mau motorista, quando na verdade eu sou um bom motorista, né? Vai perder o seu tempo com outra, aquela boa notícia não faz sentido. Aí vocês lembram do exemplo de ter como que fosse um radar, né, que anota todas as multas desde o dia que ela teve a carteira até hoje, e aí analisando as leis de trânsito e o comportamento dela, sendo que tudo está sendo analisado, ela percebe que já bebeu líquido dirigindo, que já fez uma conversão sem dar certo, que já comeu alguma coisa no volante, que alguém já andou no carro sem usar o cinto de segurança, que ela já ultrapassou o limite de velocidade em algumas vias, e vai assim por diante. Se você for uma por uma das leis, mostrando já parou em fila dupla, então se você for apresentando as leis, ela vai se sentir culpada, ela fala, nossa, eu tenho uma dívida impagável, né, porque eu achava que só estava contando aquelas que foram anotadas, que viram, mas quando você fala que tudo está sendo anotado, aí vem a convicção de que realmente ela não é tão boazinha assim. Ela apenas não foi pega pela lei. Mas quando nós apresentamos a lei de Deus, passo a passo, levando o pecador a entender que ele quebrou cada uma das leis de Deus e a seriedade da punição dessas leis, então, passo a passo, ele vai se sentindo culpado e vendo o convencimento da lei. Depois ele fala, realmente, se for contar todos os pecados que eu cometi, do dia que eu nasci até hoje, vão dar milhares de pecados, e no dia do juízo eu serei condenado por esses pecadinhos que para mim eram insignificantes, mas diante de Deus são o suficiente para que haja condenação, né? Então isso é muito importante, apresentar a lei para trazer esse trabalho de convicção de pecado. Isaías 55:7 diz que o ímpio abandone o seu caminho. Quer dizer, aquela pessoa que não tem piedade, ela tem um caminho totalmente torto, errado. E ali o profeta adverte, o ímpio abandona o seu caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Porque aquele homem que tem o pensamento mau, a Bíblia também o considera como homem mau. O homem mau não é só aquele que pratica o mal,
mas aqui tem um pensar errado. Então, se você pensar adulterar, você já é mal no coração. Se você tiver ódio no coração e pensar em matar, você já tem a maldade no seu coração. Levar a pessoa a esse entendimento da lei é fundamental. Quando você diz, Jesus Cristo morreu na cruz por seus pecados, para alguém que ainda não está debaixo de convicção de pecado, para ele é tolice e é ofensa. Paulo mesmo advertiu em 1 Coríntios 1,18, ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura, esse cara está doido, está dizendo que eu vou para o inferno porque eu sou tão bonzinho. Não é loucura a mensagem da cruz. Mas para nós, que já entendemos, que já fomos convencidos pelo Espírito Santo da seriedade do pecado, para nós que agora somos salvos, Paulo diz, é o poder de Deus, é o dínamo de Deus, é a força de Deus, é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tiago 2,9 diz, sendo por isso condenado pela lei como transgressores. Então, essa é a tarefa da lei, condenar as pessoas como transgressores da lei. A lei vem para condenar. A pessoa não precisa de um salvador se ela não estiver debaixo de condenação. Mas aí sim, se ela se ver pega pela lei e condenada, aí a palavra da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É muito importante essa parte. Entender o coração das pessoas, ver se há nele orgulho, se há nele uma soberba, uma esperança na carne, uma justificação pelas suas obras. Então ela está debaixo de uma necessidade de ser confrontada com a lei. A palavra de Deus tem um princípio que diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Então quem que é o soberbo, quem que é o arrogante, quem que é o autoconfiante? Aquele acha que é uma pessoa boa o suficiente para merecer ir para o céu pelo seu bom comportamento. A esse nós temos que resistir. Deus existe, nós vamos resistir. Como? Com a lei de Deus. Nós vamos oferecer o Evangelho, a graça, a salvação, o perdão àquele que é humilde, aquele que precisa de Salvador, aquele que fala, ai de mim, o que eu vou fazer então para ser salvo? Provérbios 16,5 diz, todos os soberbos de coração são abominação ao Senhor. Nós vivemos num país que as pessoas falam, eu estou fazendo o melhor que posso, eu sou sincero. Não é possível que Deus vai me condenar porque eu contei uma mentirinha. Porque a minha vida é assim, de manhã eu compartilho o meu pão, eu compro pão a mais e dou para o pobre, eu quando ando de ônibus eu dou lugar das pessoas, eu ligo com meus amigos e ajudo nos seus problemas, eu quando brigo com meu pai eu faço as pazes com ele, eu dou esmola para quem pede no sinaleiro, eu perdoei um amigo, eu dei uma carona para uma pessoa, eu fui no hospital, assisti um enfermo, então assim, eu sou uma pessoa boa, eu mereço, né? Merece o quê? Condenação. Todas as nossas justiças, obras de justiça, são trapo de imundícia para com Deus. Uma pequena continha antes de encerrar esse vídeo. Um pecado por dia, 30 pecados por mês, 365 pecados por ano. 25.550 pecados em 70 anos. Podemos chamar missão impossível. Né? É impossível salvar a si mesmo sem a salvação que vem de Deus. Um grande abraço em nome de Jesus.